A gente segue olhando lá para fora porque a Microsoft anunciou nessa semana que vai cortar 4.800 postos de trabalho na operação global. Investimentos históricos em inteligência artificial têm impressionado as empresas a mostrarem retornos, a compensarem os custos da tecnologia. Só que, por outro lado, os investimentos seguem, né? Apple que fechou um acordo de 30 bilhões de dólares para o fornecimento de chips. E para falar com a gente, então, sobre um possível risco de que a IA pode estar oferecendo para as empresas, eu chamo agora Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Bem-vindo mais uma vez, Thomas. Uma boa tarde já para você. Oi, Muriel. Boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Thomas. E aí, eu já quero começar te perguntando aquilo que a gente está se questionando já há alguns anos, que é essa bolha de inteligência artificial, porque essa bolha, ela vem e vai, né, as dúvidas. Quando a guerra no Oriente Médio estava no seu auge, a gente viu, parece que o mercado esqueceu que existia essa possibilidade aí de bolha. A gente viu o mercado deixando de lado e muito focado nessa apreensão com relação ao que acontecia no Oriente Médio. E agora as dúvidas voltam. A gente tem o mercado como um todo de vez em quando subindo e se valorizando, principalmente aí os índices que têm bastante ações de Big Techs, de IaaS, enfim. Como é que você tem enxergado esse cenário nesse momento, pelo que a gente está acompanhando? Sim, não é a primeira vez que eu venho falar de bolha aqui, né? É Para a gente verdade. ver. Olha, eu diria que, de maneira geral, o que a gente tem visto no último mês, a partir de junho principalmente, que é onde entra a Microsoft de maneira mais central, é uma reprecificação do ciclo de juros americano, né? Quer dizer, a gente viu que a gente esperava que eu fosse haver pelo menos um corte esse ano. Agora, a gente já espera que não vá haver corte nenhum esse ano e possivelmente uma subida de juros. Quer dizer, a próxima movimentação do Fed muito provavelmente vai ser para cima, né? Tendo em vista o tamanho do CapEx, né, que é do ciclo de gastos das empresas de inteligência artificial e do que a gente está vendo em relação à infraestrutura de inteligência artificial, quer dizer, todo esse ciclo que a gente viu de inflacionamento das infraestruturas, isso a gente está falando de chip, a gente está falando de energia, a gente está falando de memória, inclusive de maneira especial. Juntando essas duas coisas, a gente olha esse ciclo de gastos e precifica ele segundo um ambiente de juros maior, aí a gente tem que começar a fazer conta, né? A gente tem que começar a repensar, ou de uma parte que essas margens vão estar muito menores no ano que vem, ou da outra forma, por outro lado, a possibilidade é que, olhando o ciclo de longo prazo, vai demorar mais para chegar num ponto onde as margens sejam muito maiores, né? Quer dizer, então das duas, uma, ou a gente vai demorar mais tempo, ou a gente vai ter que colocar mais capital com um pouco menos de margem, né? Então, o mercado está reprecificando para conseguir entender um pouco isso e para conseguir pensar qual vai ser essa trajetória no futuro. Mas isso significa que, de fato, a gente olhar para a Microsoft, a gente olhar para essas empresas, a gente está vendo uma bolha em si se formando, ou um estágio mais avançado de bolha? Eu diria que não. Eu diria que, para empresas menores, lembrando que o SOX, que é o índice de chips da Filadélfia, que é o principal, né? Índice que a gente tem para precificar esse mercado de semicondutores, ele subiu quase 90% no primeiro semestre, que é o melhor primeiro semestre desde a bolha do .com em 99. Quer dizer, então, eu acho que é muito mais a gente tem que olhar esses valuations dessas empresas que estão, de fato, nesse ponto, que estão criando muito menos lucros nesse momento, que estão com muito mais dificuldades de escalar, porque eles também vão ter essa compressão de margens por causa do ciclo de juros. Agora, olhando para essas empresas maiores que estão segurando o mercado de maneira maior, olhando para o ciclo, aí eu já acho um pouco difícil da gente falar de bolha. Perfeito. Então, a tendência é que a gente tenha um impacto, talvez, com empresas menores e talvez as maiores, é um movimento que tende a acontecer naturalmente. Sim, eu acho que, assim, olhando para a precificação de risco, um investidor nesse momento o que ele tem que olhar olha, onde essa compressão de margem vai ser maior e onde essa compressão de margem torna o investimento aqui, a preposição entre risco e retorno, menos atrativa. E eu acho que isso está muito menos nessas empresas maiores. Nas empresas maiores, obviamente, que a gente vai reprecificar o tempo desse crescimento, a gente vai olhar, olha,
A gente esperava que a Microsoft fosse chegar a margens de 75%, 80% lá para 2030, agora a gente está olhando talvez 2032, 2033, nesse meio tempo a gente pode ver as margens comprimidas para 50%, 65%, 60%, mas a gente olha fundamentais ainda muito saudáveis, né? Então, são coisas diferentes. Eu diria que uma coisa é a expectativa que a gente tem de crescimento rápido, a precificação que a gente tem de futuro, e que é para as empresas maiores, que é para quem está de fato trazendo os ganhos aqui, e quem está segurando o S&P 500 e a Nasdaq nesse ciclo como um todo, e do outro lado para essas empresas menores, onde o risco de fato de um ciclo de juros mais elevado pode levar de fato a uma dificuldade essas empresas até a sobreviverem no futuro, né? Então isso é perigoso, de fato. Eu acho que, tendo em vista como a gente tem visto esse último ciclo de risco, né, que principalmente desde o começo do ano, eu acho que isso seria um problema grave para o mercado. Eu acho que a gente pode, caso aconteça de fato uma reprecificação grande dos semicondutores e dessas empresas menores que cresceram muito, eu acho que o mercado está muito mais sujeito a uma queda como um todo do mercado devido a uma não vamos chamar de explosão para não falar que é uma bolha exatamente, mas uma reprecificação geral desse índice do que ele teve no passado, né? Quer dizer, mas eu acho que levando em consideração mesmo um cenário no qual a gente possa ver uma reprecificação maior do mercado de chips e dessas empresas aí, como eu disse, que estão ganhando muito na narrativa de inteligência artificial, eu acho que ainda assim a gente tem fundamentais muito sólidos e firmes no longo prazo para essas empresas maiores. Então eu vejo esse sell-off da Microsoft foi o maior, né, em mais de 20 anos, em um mês, eu vejo como uma oportunidade de longo prazo, mas é uma oportunidade de baixo risco e baixo retorno também ao mesmo tempo. Pois é, eu até aproveito para te perguntar, durante quanto tempo, até quando, na verdade, a gente vai conseguir ficar discutindo essa questão se é uma bolha ou não, Thomas? Porque ano passado inteiro a gente discutiu esse cenário, esse ano a guerra, no fim, acabou mudando um pouco a agenda, mas a gente volta a discutir nas últimas semanas, quando a guerra acabou arrefecendo e a gente viu voltando, principalmente o mercado tendo altas importantes e relevantes, principalmente nos índices que tem, enfim, grandes ações de Big Techs, enfim, mas eu queria entender na sua avaliação por quanto tempo a gente vai continuar discutindo se estamos numa bolha ou não, ou se essa bolha vai estourar, enfim, porque a preocupação é principalmente com aquela bolha lá dos anos 2000 da internet, né, lá no começo dos anos 2000. Até quando a gente vai conseguir entender que, não, esse cenário já passou ou não passou? Olha, eu acho que primeiramente, eu acho que o mercado, como uma estrutura de capital, ele já não é mais como ele era em 1999, né? Eu acho que a sofisticação, isso vem inclusive da sofisticação de investidores de pessoa física, o acesso a dados, o acesso a entendimento do que está acontecendo nas empresas, a maneira de você processar capital, inclusive tudo que foi feito, que a gente chama do Dodd-Frank Act, né, que começa depois de 2008, da outra crise de 2008, a gente tem safeguards, a gente tem coisas que legislações e medidas que tornam esse mercado, de maneira geral, eu diria, muito mais seguro a uma implosão total, como foi em 1999. Agora, isso posto, o que a gente tem bolsos localizados de overvaluation e de racionalidade. Isso significa que o mercado todo possa ser uma bolha? Eu acredito que é muito difícil a gente falar disso no momento. Agora, o que a gente vai ter pedaços desse mercado desinflando de maneira muito rápida e capital tendo que sair de outras partes para cobrir isso. Agora, uma explosão de fato, como a gente viu, eu acho que tendo em vista como a gente está vendo as alocações de capital, tendo em vista toda a mecânica de mercado, eu acho muito difícil que a gente volte a ver. Agora, o fim do bull market, isso historicamente os bull markets acabam quando o ciclo de juros, de subida de juros começa, né? E eu acho que a gente está chegando num ponto que certamente dentro dos próximos anos isso vai começar. Isso significa um estouro da bolha? Eu acho que não, eu acho que significa uma reprecificação de quanto tempo vai demorar para esses lucros virem para essas empresas. Mas eu acho que olhando de maneira geral, eu acho que o investidor ele não deveria esperar uma explosão como aconteceu em 2008 ou em 1999, eu acho que isso não acontecerá, eu acho que o mercado passou desse ponto, a gente olha os fundamentais das empresas, a gente olha a geração de lucro que está sendo criada em toda a narrativa da inteligência artificial,
Então a gente tem diversas coisas que garantem que de fato isso existe valor sendo gerado, existe mudança para a humanidade sendo criada aqui, né? Que é o fator mais importante no longo prazo. Agora, existe uma possibilidade da gente estar sendo irracional em diversas partes do mercado? Isso eu acho que sim, Agora, isso talvez seja o que vai acarretar numa reprecificação do mercado como um todo, muito mais do que uma implosão. Eu acho que o investidor tem que estar preparado para, quando esse ciclo mudar, aguentar um período longo de reprecificação, de rebalanceamento do mercado, entender onde o capital está, onde o valor está sendo gerado, e olhar para o próximo bull market, que ele vai acontecer de novo. Muito bem, Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Sempre muito bom te ouvir. Um bom trabalho por aí, bom feriado. Eu que agradeço e até a próxima. Até, obrigada.